O pessoal comunista estudou Hegel. Hegel ensinava que não é possível você criar um movimento histórico através de uma influência linear. Você tem que ter pelo menos duas forças em A primeira disputa. coisa que tem que entender é que o Hegel não acreditava num plano de mudanças sequenciais da dialética. Tá? Essa é a primeira mentira que o Olavo está contando. Então não existe uma sequência de pensamento dialético, existe uma coordenada de um centro. Existe uma sequência de pensamento dialético de toda a sociedade. Então existem, na visão hegeliana, várias formas de pensamento, elas batem entre si e vão chegando a uma forma mais evoluída, mais espiritual na visão hegeliana. Existem vários espíritos, existe um espírito do tempo. Existe um espírito do tempo, esse Zeitgeist, como o próprio Hegel chamava. Ele via em Napoleão a materialização do espírito do tempo. Então esse é o primeiro ponto para a gente falar sobre o argumento que ele vai usar, que eu acho que é um argumento fundamental para a gente entender como a direita tomou o poder hoje e que ninguém falou sobre isso ainda. Então esse é um vídeo super inédito. Tem que controlar as duas. Isso foi Hegel, no começo do século XIX, ensinou isso, o pessoal não entendeu até hoje. Então, o comunismo sempre, o movimento revolucionário, ele se subdivide para criar esta confluência de dois movimentos. E o pessoal da direita, raciocinando como se os partidos comunistas fossem partidos normais, democráticos, dizia assim, nós precisamos dividir as forças deles. Eu digo, mas o movimento revolucionário cresce por cisparidade, ele se autodivide desde que ele existe. E é assim que ele cresce. Aí ele coloca que você tem duas forças em oposição na história, isso ele está certo, realmente o Hegel fala um pouco disso. O marxismo fala disso mais firmemente, acho que é o grupo que mais bebe da fonte hegeliana, o anarquismo bebe da fonte hegeliana por via do Bakunin, especialmente, mas dos outros nem tanto, né? E nesse aspecto ele descreve o que de fato a direita fez no Brasil, tá? Nesse hangout, inclusive, me parece que está o Kim Kataguiri no hangout, que mais tarde vai romper com o Olavo de Carvalho para se subdividir e se multiplicar dessa forma, exatamente como a direita fez no Brasil para crescer. Então a gente tem um grupo conservador, a gente tem um grupo monarquista, a gente tem um grupo anarcocapitalista, e a gente tem um grupo que é a volta da ditadura. Eles estão todos divididos ali na discussão, mas no campo final eles se juntaram. A emenda Constituição 81. Diferente da esquerda. A esquerda não faz isso. A esquerda nunca fez isso. A esquerda, de fato, foi dividida pela direita. Olha que louco isso. Tá? Olha como ele descreve claramente o que está acontecendo. A gente fica dando atenção para as bobagens que ele diz, mas não presta atenção nas estratégias que ele denuncia. E ele denunciou porque eles inventaram que Lenin dizia para você acusar os outros daquilo que você faz. E era o que eles mais têm feito. Eles acusam a esquerda de ser nazista quando eles são nazistas, para começar. E em segundo, acusam a esquerda de criar a estratégia das tesouras que eles usaram para poder chegar a dar esse golpe de Estado e aí essa eleição nesse processo aí desde 2014. 2013, 14 eles foram subindo, desde 2008 eles vêm ascendendo, tá? Desde 2008 eles vêm crescendo, mas desde 2014 foi se estabelecido mais ou menos a estratégia das tesouras. Ela ficou escancarado assim quando ele divide entre movimento Bolsominions Livres, que é esse, né, e o outro movimento que é o movimento conservador, entre liberais e conservadores, que eram liberais conservadores também, nunca mudaram nada, ao ponto do Felipe de Orleans Bragança, que se diz o regente do Brasil, se eleger, né? Então vamos lá. Então, quando o sujeito diz, vamos dividir a esquerda, como os nossos militares fizeram, né? Eles reprimiam a esquerda armada e davam dinheiro para a esquerda desarmada. Vamos dividi-los. O comunista ri disso aí. Porque essa divisão é essencial para o crescimento do movimento. Eu já falei disso anteriormente, não é verdade. Tá? Outra parte que não é verdade. Sempre é jogada com o elemento de verdade do Olavo e um elemento falso. Tá? O que aconteceu é o contrário. Os comunistas não riram disso aí. Os comunistas lamentam isso verdadeiramente. Os grupos mais à esquerda, não só os anarquistas, mas comunistas também, de fato que são comunistas mesmo, veem que os movimentos pagos, esses pagos pelo Golbery, o que fez a abertura lenta, gradual e segura, eu já falei disso aqui no canal várias vezes, em vários canais da internet que sempre me convidam,
Os grupos pagos se mantiveram, que é o caso do PT. O PT é esse elemento, é a esquerda paga, o PCdoB, né, o Partidão, né, na verdade, todos eles hoje são capitalistas, são, digamos assim, são os capitalistas mesmo, acumulam dinheiro e tudo mais. Esses partidos hoje foram pagos para dividir a esquerda, para destruir a esquerda revolucionária mesmo, que foi morta durante a ditadura. Você tem os guerrilheiros que são fuzilados, torturados, mortos, caçados. As pessoas que são mais radicais são mortas mesmo. E as que são da abertura lenta, gradual e segura são protegidas e pagas pelo governo. Mais do que isso, essa é a parte que eu acho que eu tenho que reforçar, que é muito importante. Essas pessoas agora vão ser caçadas. Então agora o Olavo começa a falar que essas pessoas também têm que ser perseguidas, porque elas são sempre a mesma coisa e tal. Por isso, essa caça às bruxas da ala legalizada desde a década de 50, tá? Que é a caso, por exemplo, do PCdoB, para poder fazer tudo a mesma coisa. Mas notem, ele fala da divisão, que os comunistas fizeram essa divisão para poder ampliar a sua extensão de militantes e lá na frente se juntarem, e que isso na verdade não é verdade, isso aí tipo, os comunistas estão rindo porque a estratégia era essa mesmo, quando na verdade eles fizeram isso. Eles fingiram uma divisão, fingiram mesmo uma cisão, se separaram e lá na frente se juntaram como um só. Da onde surgiram PT e PSDB? Do mesmo grupo de intelectuais comunistas da USP. Né? A USP é a mãe de toda a merda que está acontecendo no país. Saiu tudo de lá. Né? E saiu exatamente com essa ideia de criar as duas forças. Você vai por aqui, eu vou por ali. Antes, quando surgiram as guerrilhas, também foi assim. O pessoal do velho partido disse, não, vocês vão lá para a guerrilha e nós vamos aqui pelo lado do Antônio Gramsci. De fato, a USP é uma das principais responsáveis e uma das mais criticadas por ter esse posicionamento. Tá? Podem achar que não, mas isso é fato. A USP tem uma postura totalmente de tornar legalista o movimento comunista, esse é um fato, que o Safatri agora foi reconhecer, né, depois de tantos anos que a gente fala disso. O Safatri, inclusive, foi esmagado por um anarcocapitalista, vejam vocês, num debate que ele fez, cujo tema era a função do Estado. Tá? Isso daí vocês podem procurar por via da internet, outro dia eu falo mais sobre isso. E a USP toda tem uma relação direta com essa visão legalista petista. Outras instituições universitárias, sim, fazem um marxismo cultural mais forte, digamos assim, falando num comentário mais realista, né? Mas que tem uma postura mais marxista e mais revolucionária. Essas outras instituições, como por exemplo a Unicamp, elas não vão estar, que é bem mais à esquerda, vocês podem ver as pesquisas que saem de lá, tem uma orientação e orientando-os muito mais à esquerda do que a USP. É bom lembrar que a Janaína Pascoal é filha da USP, não dá para falar mais coisa, né? Mas também a gente tem lá o Alisson Mascaro também. Então, o que demonstra que não há, né, para poder limpar tudo que eu falei agora, não há uma verdadeira doutrinação nas escolas e universidades, mas sim ao livre saber, livre pensamento, liberdade democrática de ideias, por enquanto. Né? Quem chegar primeiro chama o outro. E foi o que aconteceu. Depois subdividiram de novo com PT e PSDB. Depois subdividiram novamente com os outros partidos de esquerda. E agora já estão a ponto de poder dispensar. Não precisam mais do PSDB, porque você não precisa mais do partido tão aparentemente neutro. Você já pode pegar um que é membro do Foro de São Paulo. Tanto o PT quanto o PSDB são frutos dessa posição. Só que o PT ele teve, eu diria por sorte, uma conexão com as greves que aconteceram na década de 80, que o PT foi encarregado de encerrar. É bom ver um documentário sobre isso, que chama Operários, que fala sobre a história dos operários do ABC, onde o Lula acaba magistralmente com o Lula discursando contra os acordos que estão sendo feitos com o patronato e que ele diria que se não fossem cumpridos, ele retomaria a greve. Nós estamos esperando o Lula retomar essa greve até agora, talvez da cadeia. Não tem nenhuma declaração. O petismo nasce como uma extensão do sindicalismo varguista. Ele tem isso como preposição. E é isso que ele tem feito. O petismo tem sido isso aí pra gente. Tá? Agora, o PSDB ele já é uma coisa mais refinada para tentar se demonstrar como uma social-democracia e tudo mais. E esse é o grupo que é comprado pela direita assim, largamente no Brasil assim, com mais força. Então a gente tem uma esquerda
isso dentro do campo democrático liberal, o campo legal que a gente tem hoje. A gente tem uma esquerda meio envergonhada com ser esquerda, uma direita envergonhada com ser direita, e os dois ficam ali meio que no campo fisiológico de centro, que é a hegemonia do país até hoje, dentro do Congresso, dentro das regulamentações. Esse centro, na verdade, é uma submissão total ao modelo econômico imperialista internacional e ao modelo interno autoritário que a gente tem. Ou seja, é muitíssimo mais do mesmo para garantir que as forças de trabalhadores, sejam de que forma for, não explodam sobre a elite que a domina, né? E aí a gente vê o Olavo de Carvalho com esse discursinho rebelde e tal. Nossa, estão sendo controlados, fortalecendo o controle junto de organizações internacionais por meio de um mero hangout casual que está rolando. Então, à medida que você subdivide, você também concentra. É um mecanismo dialético. Se esses caras não estudaram dialética, nunca vão entender. Então, assim, uma luta de gente maliciosa contra gente simplória. Mas o simplório presunçoso. Que ele faz acusação muito interessante, né? É uma mente simplória que não consegue entender essa divisão, né? Então, assim, é gente safada, que é o caso deles, que está agindo de forma dialética, e se você não consegue entender, você acaba sendo enganado. E foi isso mesmo. Eles agiram por uma ala conservadora, tal, não sei o quê, outra ala liberal, e aí elas brigaram, né? O Kim falou, lá fala muita bobagem. O MBL fingiu brigar lá com a ala do Bolsonaro, e aí no segundo momento ele se reconectou. Há quem diga que é porque, e eu também achava isso, que era por causa da conexão com o Alckmin, que eles estavam querendo por PSDB, igual o Dória e tudo mais. Mas a grande verdade não era essa. Eles usaram também o elemento do PSDB, usaram o MDB, usaram a Força Sindical para se reconectar com essa grande organização que estava toda junta. Toda junta. Dialeticamente eles controlavam as duas pontas. Eles controlaram a ala mais à direita dentro do PSDB, sugaram essa ala de todas as formas, inclusive dos recursos que esse partido tinha, implodiram esse partido e vieram de novo para ir afunilando. Quer dizer, a dar para ele a identidade de partido moderado, e você mesmo cria uma oposição a ele. De maneira que você tem os dois meios de ação. Você tem a tese e a antítese. O que é tese? Tese é um verbo que significa colocar posição e oposição. Ob quer dizer contrário. Então você coloca uma coisa e ao mesmo tempo você se coloca contra aquela. E eles fazem isso há 200 anos. Mas o pessoal não estuda e não sabe que é assim. Vamos levar em conta essa fala dele, muito importante. Sempre levando em conta, em cada uma das minhas falas, que eles acusam daquilo que eles fazem e apontam o que eles mesmos dizem, certo? Então eles acusam os outros do que eles fazem. Inclusive, acusam Lenin de ter dito isso. Eu sempre levo isso em conta na minha análise, ok? Há 200 anos, eles, aí ele fala dos comunistas, mas no caso são eles, direita, né, grupos de direita, grupos nazistas, grupos de monarquistas, criam uma oposição para controlar a antitese da tese. Estão percebendo isso? Ele descaradamente está descrevendo para as pessoas o que eles mesmos fazem para que nós não saibamos o que eles estão fazendo. Ele está descrevendo a estratégia que foi utilizada pelo Jair Bolsonaro e pelo movimento Bolsominions Livres para que eles pudessem ser a oposição ao conservadorismo que eles também são. E eles controlam os dois. Impressionante. Eu fico impressionado com o grau de sofisticação disso tudo, dando a impressão que é um imbecil. Então, de você lutar com essa gente, não é você levantar uma bandeira ideológica contra uma bandeira ideológica. Não. Você tem que ter uma estratégia tão complexa quanto a deles. E tão abrangente quanto a deles. E para isso a gente precisa compreender eles. É a regra número 1 do Sun Tzu. Conheça o seu adversário. No Brasil é o Sun Tzu ao contrário. Não conheça, não leia, né, não quero saber, tapa os olhos, tapa os ouvidos, porque isso aí é teoria da conspiração, isso é coisa de nazista, não sei o quê. Tudo é só chavão. Quer dizer, o nego pega um chavão e repete aquilo e acha que respondeu alguma coisa. Então, falando, não dá. Isso é um bando de amadores, analfabetos, imbecis. Tá certo? E são imbecis culpados, porque são pessoas que não sabem aquilo que tinham obrigação de saber. Essa agora é a questão mais importante, que ele vai falar da teoria das tesouras, né? Onde ele faz a descrição final da estratégia que eles obtiveram e que eles usaram agora. Outra coisa que funcionou foi a tal da estratégia das tesouras. Né?
onde você designa um partido comunista mais radical, que vai promover as mudanças, e outro, mais discreto, cuja função, sobretudo, é amortecer, anestesiar e desinformar. Então, esta segunda ala é o que domina a mídia. A mídia não é comunista. Ela simplesmente é desinformante. Ela está aí para acalmar as pessoas. Acuse-os de que você faz. Então, acuse-os de que você faz. Os comunistas controlam a mídia para que ela seja desinformante, mas ela não é comunista. Assim, a mídia não é a dona do sistema do Estado. Ela é paga pelo Estado para fazer campanha, propaganda e tudo mais, mas ela não é o Estado. Tá? Então, é a inversão. O Estado que é capitalista, para lembrar, tá? Antes que alguém venha falar aqui que Estado é socialismo, pelo amor. Né? Então, a mídia está aí para desinformar. Então, ele acusa a grande mídia burguesa de ser comunista, de ser influenciada pelo comunismo e não ser influenciada pela burguesia. E burguesia essa que a própria mídia, no caso brasileiro, também é. A gente tem uma parte burguesa aí. Tá? Então, vamos continuar. Mostrar que está tudo na mais perfeita ordem, enquanto vão acontecendo mudanças radicais, drásticas, profundas. Nesse sentido, então, a gente poderia dizer que seria mais ou menos o papel do PSDB? Sem dúvida, sem dúvida. Isso não quer dizer que todo mundo no PSDB esteja sabendo disso ou compactue com isso. Mas a linha geral é esta, sobretudo o pessoal do Zé Serra. O Zé Serra é um desinformante. Ele está aí para isto. Olha que louco, né? A posição do PSDB como um todo tem por objetivo a desinformação, especialmente a do José Serra. Você achou que ele ia falar do PT, que o PT é o moderado, e você tem lá o PSTU, sei lá, o PCO. Não, eles não estão no parlamento, então eles não precisam ser alvo. O alvo são os outros grupos de direita, uma direita meio moderada. Vamos atacar o PSDB como comunista, todos como comunistas, porque assim a galera vai colar na extrema direita, a propaganda tá forte. E a gente faz isso para parecer que eles são grupos todos socialistas, todos da esquerda. A revolta que os anônimos criaram e a gente roubou estava forte ainda em 2013, então a revolta anarquista estava forte, então eu vou com um discurso reacionário com uma posição revoltada. Né? Você só pode discutir questões administrativas. Isso quer dizer que a ideologia fica intacta. E quanto mais poderosa ela se torna, mais ela se torna invisível. Exatamente, exatamente. Quanto mais invisível, mais poderosa. Então, assim, eu acho que quanto mais poderosa e invisível, ele diz. Mas se você notar, quanto menos você percebe que há uma ideia de doutrinação de extrema-direita acontecendo, mais você dá a impressão que suas próprias percepções são responsáveis pelo entendimento de toda a perícia do que está ocorrendo, menos você percebe que está sendo manipulado, mas você acha que é uma libertação, uma desalienação. Infelizmente isso está fortíssimo, a gente não tem muita esperança para mudar isso a curto prazo dentro do Brasil, por conta do estrago que esse senhor vem fazendo há 10 anos, com o apoio de forças internacionais, para replicarem os vídeos dele com potencial enorme, inclusive me forçando a fazer essa porcaria aqui, porque tem tanto autor para falar desse vídeo. Então você está já sob um sistema de controle social comunista e o pessoal pensa que o comunismo acabou. Vamos inverter de novo, acuse-os do que você faz, a palavra comunista na fala dele para capitalista. Se você usar os ANCAPs, que é uma das outras estratégias da tesoura deles aí, a mais radical, né, digamos assim, radical, que na verdade é a mais ultra de direita, que é o anarcocapitalismo, é mais de direita que o nazismo, um pouco mais à direita até do que o pensamento conservador do Olavo. O anarcocapitalismo está depois do pensamento do Olavo, num espectro político do Olavo, do Nando Moura, do Bolsonaro, que são todos o mesmo. Né? Se você usar uma ideia anarcocapitalista, a gente não está no anarquismo mesmo. Não está no capitalismo, estamos no corporativismo. E você acha que o capitalismo não está aí. Certo? Então você está já sob um sistema de controle social comunista e o pessoal pensa que acabou. Por quê? Porque não é discutido. Acuse-os do que você faz. Agora tem escola sem partido para criar a não discussão na sala de aula e a imposição de uma determinada hegemonia, que é a hegemonia capitalista. Não discuta a hegemonia capitalista
e dessa forma ela se mantém invisível, poderosa e amarrando você. Eles achavam que tinham dominado a situação completamente. Achavam que era um poder hegemônico. Né? Eu digo, mas não era tão hegemônico assim. E eu sempre disse para eles, olha, tudo que eu estou dizendo, amanhã você vai ver a massa gritando isso na rua. Uma vez que você dominou a propaganda por via da internet, há 10 anos o seu grupo tem estado na televisão, há mais outros 20 quase, a gente tem os think tanks se organizando para poder manter a América Latina sob um único pensamento, o pensamento capitalista. Uma vez que você tem o Romero Jucá caçando indígenas desde a década de 90 também, impedindo que as organizações dos índios tivessem os seus próprios grupos para demarcação de terra, que inclusive se tornou uma demarcação muito subjetiva no governo Lula, não foi no governo atual. Os únicos governantes reais que estavam aqui o tempo todo, dividindo entre várias estruturas mais ou menos moderadas, mais ou menos à esquerda, ao centro, foram os elementos militares do grupo civil-militar que está no poder desde a década de 60. E antes disso a gente já tinha um autoritarismo da elite brasileira, ou seja, toda a intelectualidade hegemônica é a mesma intelectualidade de sempre. Todo o pensamento e compreensão vem do conservadorismo hegemônico, não é novidade, e tudo isso o PT também flertou e tentou utilizar esse conservadorismo. E não tentou utilizar só o conservadorismo, também as alas de esquerda, de direita, de centro, para poder ficar existindo dentro do que era aceitável pela elite capitalista e pela elite militar, que agora já falou não dá mais, agora não queremos eles mais. E para isso usou você como porta-voz para parecer que você é um anarquista igual nós, que você critica o sistema, que você é um outsider. Todos os elementos do anarquismo, inclusive a escola sem partido, é um elemento de revolta do não hierárquico. Você tomou as nossas pautas de assalto, vocês, através do financiamento, utilizaram você como porta-voz dessa estrutura toda, e agora dão o ar de que estão nos libertando, enquanto tomam de assalto e de grilhão todo o poder sobre nós. Não adianta você tentar esconder. Eu vou falar para o pessoal da grande mídia, não briga comigo que você perde. Por quê? Porque eu estou dizendo que 2 mais 2 dá 4, você está dizendo que dá 5,5. Mais dia, menos dia vai dar 4. Errado. Você diz, acuse-os do que você faz. Sempre é importante manter isso em mente. Você diz que 2 mais 2 dá 5,5. Você tem dito isso faz tempo. Depois da primeira mentira de que Lenin disse que você deve acusá-los daquilo que você faz e xingá-los daquilo que você é, a segunda foi criar uma frase falsa na internet de que os fascistas do futuro chamaram a si mesmos de antifascistas e atribuir essa frase a Winston Churchill. A questão é que essa frase jamais foi dita por Churchill. Mais do que isso, ela simplesmente não teve nenhuma relevância na relação entre o fascismo e Churchill. Nenhuma das ações de Churchill foram contra o fascismo até a Segunda Guerra Mundial, onde os aliados se formaram com a obrigação de enfrentar realmente os nazifascistas. Churchill também tinha um governo ditatorial forte, ferrenho, chegando inclusive a queimar pessoas vivas, a esfomear pessoas na Índia, tendo uma mão de ferro do Estado, que hoje é tentado apagar da parte dos conservadores brasileiros. A propaganda dessa falsa frase pela internet foi tão forte quanto a propaganda de acusar as pessoas daquilo que você faz. Em algum momento as pessoas têm que... Em algum momento vão perceber. Talvez elas nunca percebam. Talvez a grande parte da maioria da população nunca perceba através do meio de estratégia de controle que vocês têm colocado. Vocês vão colocar depois que o sofrimento todo que elas vão passar pelo saque que vocês vão montar vai vir por responsabilidade dos governos anteriores. Assim como os governos anteriores culpavam os governos anteriores, que culpavam os governos anteriores, que culpavam os governos anteriores. A única relação que nós vemos aqui é que existe uma hegemonia de pensamento, a qual você simplesmente é parte, na qual você foi contratado, pago, redistribuído para ser o porta-voz de um outsider intelectual fugitivo aqui do país. Então a grande verdade mesmo é que vocês usaram a estratégia das tesouras e descreveram ela para caso um de nós acusasse vocês durante o processo da estratégia das tesouras ir se desenhando, e ainda está se desenhando, a eleição do Bolsonaro não é o fim disso, até porque ela é uma eleição bastante de fachada, como todas, é bom colocar, é sempre o movimento anarquista coloca que é como todas, e muitos comunistas também, e alguns ANCAPs agora, mas
a eleição, ela é um movimento de fachada. O que vocês estão planejando é talvez uma monarquia se precisar, talvez uma volta de uma ditadura ferrenha se precisar, talvez a destruição toda do Estado, com o ANCAP, sei lá, se precisar. Os vários projetos de vocês estão em aberto e todos se opondo, né? E como oposição, a gente tem os liberais. E se tudo ficar muito reacionário, a gente tem os liberais para reclamar ali, para fazer uma oposição de fachada, aonde o PT vai estar circundando nas próximas ações dos próximos anos. No demais, vá tomar menos café e menos Coca-Cola, que isso te faz mal.